Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos continuar o estudo do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, a Criação. Nós vamos ver hoje povoamento da Terra, Adão, diversidade das raças humanas e pluralidade dos mundos. É claro que eu não vou fazer uma leitura de cada questão, fica muito chato, muito enfadonho. Eu pretendo, com esses vídeos, dar uma base para a pessoa entender o estudo e aí poder ler no Livro dos Espíritos e já com uma visão do que se trata, do tema, entender melhor. Nós vamos iniciar o povoamento da Terra, Adão, a questão de número 50. A espécie humana começou por um único homem. Por que ele está fazendo essa pergunta? Kardec, na época, ele tinha uma formação religiosa e na Bíblia, na Gênese, descreve a criação de todo o universo através de Adão, que foi criado por Deus, depois houve a criação de Eva e eles deram início a toda a humanidade. É claro que a gente precisa entender que isso é um relato simbólico, diz respeito às crenças do povo judeu, como eles interpretavam a criação. E eles relatam então que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim matou Abel, aí Caim fugiu, foi para um local, encontrou uma mulher e tiveram filhos. Bom, se só existia Adão e Eva, Caim e Abel, essa história fica meio vaga. A gente vai dizer, mas então a Bíblia é mentirosa? De maneira alguma. É um relato da crença, da cultura, de uma maneira que eles interpretaram a criação do mundo. Então vamos voltar à questão 50. A espécie humana começou por um único homem? A resposta que os espíritos deram: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Questão de número 51, Kardec pergunta: podemos saber em que época viveu Adão? A resposta dos espíritos: mais ou menos na que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Então, o relato da Bíblia é concordante com os ensinamentos que os espíritos trazem. Comentário que Kardec faz: o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que em diversas épocas abalaram a superfície do globo e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. Adão, quer dizer, aquele que veio da terra. Então ele, na verdade, ele é o tronco, o início de um ramo que deu origem a todo um povo que hoje nós conhecemos. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, tenham podido realizar-se em alguns séculos, caso o homem não existisse na Terra, senão a partir da época assinalada para a existência de Adão. Ele está dizendo aqui que seria muito progresso em pouco tempo. Então as coisas deveriam existir antes. Simplesmente é um relato desse povo hebreu, provavelmente teve origem com esse ser que foi denominado Adão, que deu origem a isso, mesmo porque quando o povo hebreu começou a migrar, eles se encontraram com outros povos. Então é indício que é um relato simbólico, é uma interpretação da cultura hebraica. Alguns, e com muita razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Agora, um outro item: diversidade das raças humanas. A questão de número 52, Kardec pergunta: de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades das raças humanas na Terra? Então você vê a tonalidade de pele, cultura, aspectos físicos, culturais,
Ele pergunta: de onde vem isso? Os espíritos responderam: do clima, da vida e dos costumes. Dá-se o mesmo com 2 filhos da mesma mãe que, educados longe um do outro e de modo diferente, em nada se assemelharão quanto ao moral. A questão de criação de hábitos. A pergunta de número 53 é muito interessante, principalmente tendo em vista os ensinamentos da ciência dos dias de hoje. O homem surgiu em vários pontos do globo? A resposta dos espíritos: sim, em diversas épocas. E essa é também uma das causas da diversidade das raças. Mais tarde, os homens, dispersando-se nos diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram novos tipos. É o que a ciência hoje nos traz, que a espécie humana surgiu em vários pontos e eles, ao migrarem, houve o intercâmbio genético e deu origem ao que a gente conhece hoje. A pergunta 54. Se, pois, a espécie humana não procede de um só indivíduo, os homens devem deixar, por isso, de se considerarem irmãos? A resposta: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Então, os Espíritos disseram: são todos filhos de Deus, portanto, são todos irmãos. Agora, o último item: pluralidade dos mundos. Pergunta 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Todos os planetas são habitados? A resposta: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Ele não é a última bolachinha do pacote. Entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem que só este pequeno globo tenha o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles. Então seria muito engraçado a gente imaginar que Deus criou bilhões de planetas e só o nosso habitado. Por que ele fez isso? Estava entediado, estava na pandemia, em quarentena. Estou sem nada para fazer, vou criar um monte de mundo? Não. Pergunta 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? A resposta: não. Eles não se assemelham de forma alguma. Então, assim, cada habitante ele é adequado ao ambiente onde ele vive. A pergunta 57. Não sendo a mesma para todos a constituição física dos mundos, deve-se concluir que tenham organizações diferentes os seres que os habitam? A resposta muito simples, muito clara, muito objetiva. Sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, se nós temos notícia de mundos que têm uma condição atmosférica, climática diferente da Terra, é claro que os seres que neles habitam, esses seres são adequados a esse mundo. Um exemplo bem básico: você não vai ter, com a mesma roupa que você vai para o Polo Norte, você não vai para o deserto do Saara. Assim como o corpo é a vestimenta do espírito, o corpo é adequado ao local onde ele vai habitar. Por enquanto é isso, nós continuamos depois do último vídeo, considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. O último vídeo do capítulo 3, né? Criação. Eu peço a vocês, então, que compartilhem esse vídeo. Vamos dar às pessoas a possibilidade de terem contato com a visão espírita sobre vários assuntos. É bastante interessante a pessoa podendo ver, avaliar
ela vai ver se é de acordo com o que ela pensa ou não. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Até o próximo vídeo. Muito obrigada.